Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui voltando, vamos fazer mais um vídeo. Eu ia fazer um vídeo hoje sobre um outro assunto, né? Eu já fiz um vídeo mais cedo, né? Falando sobre a mentira número 2, a respeito das doutrinas das Testemunhas de Jeová. E eu ia fazer um outro vídeo sobre um outro assunto, eu até tinha falado sobre isso aqui no livro Organizado, né? Mas eu estive em contato agora há pouco com o ancião Edson Reis, e ele me mandou aqui um assunto, gente, que é extremamente preocupante. Vocês vão ver o que é que a liderança, a torre de vigia, né, a liderança das Testemunhas de Jeová é capaz de fazer, gente, para apoiar os ensinamentos distorcidos deles. Antes, eu gostaria de ler com vocês aqui o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 8, tá bom? Colossenses 2:8, diz assim a tradução do Novo Mundo: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Então você veja que a Bíblia ela nos acautela contra determinado tipo de ensino que é baseado em filosofia humana. Eu falei mais cedo que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo, com o tipo de ensino que nós estamos absorvendo. Então vocês vão perceber nessa mentira número 3 que lá no canal do Edson Reis ela está lá como a mentira número 12. Mas eu vou colocar logo ela aqui no canal, gente, porque é muito sério, né? Vocês vão ver o que a torre de vigia foi capaz de dizer nesse livro aí, ó, Jeremias e a mensagem de Deus para nós. É a capa do livro, vocês talvez já tenham visto esse livro. Lá a partir da página 54, vocês vão encontrar essa parte aqui, ó, né? Isso é um box que está lá. Aqui eu marquei, tá vendo aí, ó? Vocês vão se concentrar nessa parte, quem tem o livro pode acompanhar, e vocês vão ver o que a torre de vigia foi capaz de fazer, certo? Para poder apoiar esses ensinos distorcidos que eles disseminam. Gente, isso é muito perigoso. E é interessante que quando eu fazia parte da organização, do corpo governante, a única gráfica verdadeira, né? Eu acreditava cegamente nas publicações. Eles dizem que receberam de Jeová a missão de distribuir o alimento no tempo apropriado. Foi dada a eles a missão de distribuir o alimento no tempo apropriado, né? Eu me lembro inclusive que quando eu cursei a escola de pioneiro, eu fui pioneiro muitos anos e cursei o curso de pioneiro 2 vezes, se dizia que nós poderíamos confiar 100% nas publicações. Eram informações totalmente fidedignas. Eu escutei isso de um superintendente de circuito. Muito bem, mas nós vamos ver o que essas pessoas, né, essa liderança sem escrúpulo, é capaz de fazer para apoiar doutrinas nas quais eles são enaltecidos, tá bom? Vamos ver o vídeo que o ancião Edson Reis fez, expondo mais essa mentira que eu achei extremamente grave, e em seguida nós vamos fazer algumas considerações, tá bom, pessoal? Olá, uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, eu quero agradecer o irmão, não vou identificá-lo. Ele fala, se não me engano, da França, e ele me mandou aqui um material que eu achei assim muito, mas muito interessante. E eu quero aproveitar nesse material mostrar para vocês a mentira 12, né? E ao mesmo tempo que você vai ver a mentira 12, você vai ver a desonestidade do corpo governante ao citar, né, personalidades do mundo da arqueologia, do mundo acadêmico. Então eu quero que você preste bastante atenção. Você vai poder verificar. Depois você pode simplesmente digitar os links, vai ter a data da revista, vai ter tudo certinho, tá bom? Para você poder não se perder. Então, vem comigo a partir de agora. O que acontece? Aliás, isso também já é resposta, né? Eu não vou nem citar o cidadão. Quando eu fiz aquele vídeo aqui agora recentemente, sobre Raymond Franz, falando sobre 1914, né? O cidadão tentou entrar lá no canal e dizer que Raymond Franz tinha dúvidas sobre a data de 607 e posteriormente defendeu a torre de vigia. O que é uma grande mentira. Raymond Franz nunca teve dúvidas sobre a data de 607. Isso aí só fala quem não conhece a história. Raymond Franz recebeu de Carl Olof Johnson
autor de O Tempo dos Gentios Reconsiderados, que, aliás, é o melhor documento científico, que consta que a data da queda de Jerusalém foi 586, 587. Ancião, por que isso aí é importante para nós? A gente ficar aqui lembrando de data. É importante porque a Sociedade Torre de Vigia baseia a sua autoridade na data de 1919. A data de 1919 só existe por causa da data de 1914. A data de 1914 só existe por causa da data de 607. Logo, se a data de 607 não existe 1914, não existe 1919, não existe 1931, perdão. Ou seja, desmorona-se por terra toda a arrogância do corpo governante em dizer que foi escolhido por Cristo em 1919. Então essa data, para nós, ela é muito importante. Tá? Tentando justificar essa data, a Sociedade Torre de Vigia, ela adulterou um documento, e nós vamos dizer assim, ao escrever, né, que determinada arqueóloga que eles não conheciam e simplesmente pegaram o nome na internet e acharam que era um arqueólogo, estava atribuindo a certeza a data de 607. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o documento da Torre de Vigia e entramos no site da arqueóloga, a doutora Eilat Mazar. E aí nós vamos comparar o documento da doutora, que está disponível na internet, com o mesmo documento que a Sociedade Torre de Vigia lançou na Sentinela, tentando justificar a sua data. Vocês vão se surpreender, tá bom? Então vem comigo a partir de agora, eu vou colocar para você aqui, ó, já, tá? Já vamos colocar aí. Primeiro está aqui, ó, vamos pegar aqui na revista A Sentinela. Aliás, Sentinela não, é o livro Profecia de Jeremias. Profecia de Jeremias, tá? Então, olha só que interessante. É o Jeremias, capítulo 5, página 54 a 66. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, apesar dele já estar aí disponível para vocês. Jeremias, capítulo 5, tá? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Você vai verificar aqui, lá no seu livro de Jeremias, se você tiver. Olha que legal. Veja só que interessante isso aqui, pessoal. Olha. Perceba isto, para você poder entender tudo. Então, lá no livro Profecia de Jeremias, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque se eu não diminuir, eu não consigo trazer para vocês do jeito que precisa. Então, vamos lá. No capítulo 5 do livro Profecia de Jeremias, então, o que a gente vê aí? Ó? Quando você lê sobre Jeremias e Ebed-Meleque, tem certeza de que foram pessoas reais? Recentemente, o relato de Jeremias, capítulo 38, que fala deles, ganhou mais apoio por causa das descobertas na antiga cidade de Davi. O arqueólogo Eilat Mazar relatou ter encontrado um pequeno selo de argila. Bom, então, em primeiro lugar, eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V, eles não sabiam nem quem era a arqueóloga, não é o arqueólogo, é a arqueóloga. Vamos dar uma olhada nisso, antes da gente continuar? Então está aqui, ó. Esta é a arqueóloga, tá? A doutora Eilat Mazar, tá bom? Conforme você está vendo aqui. E aqui diz, olha aqui, ó. Mazar serviu como membro sênior da Charlene Center. Ela trabalhou nas escavações do Monte do Templo em Akzub. Ela foi chefe do Instituto de Arqueologia de Charlene Center. Então, ela está aqui, eu acho que não dá nem para confundir pela foto, né? Que nós vemos aqui ser uma mulher. Mas a Sociedade Torre de Vigia, no seu afã de tentar justificar o injustificável, disse que a doutora Eilat era um arqueólogo. O que você percebe que eles não estão nem um pouco preocupados em pesquisar, em revisar, em fazer nada. Tá aí, esse é o livro Profecia de Jeremias.
o arqueólogo Eilat Mazar relatou ter encontrado um pequeno selo de argila ou bula. Ele foi encontrado em 2005, durante uma escavação de uma camada datada da época em que Jerusalém foi destruída em 607 antes da era cristã. O selo tem um nome hebraico antigo, Yahuk ben Shelemahu, que em português significa Jucai, o filho de Selamias. Mais tarde, numa camada similar, apenas alguns metros de distância, foi encontrada outra bula. Ela contém o nome de Gedaliahu ben Pashur, ou Gedalias, filho de Passur. Bom, olha só que interessante. Então, eles pegaram aqui a descoberta da doutora Eilat Mazar e disseram que a doutora Eilat Mazar estava apoiando a data da queda de Jerusalém em 607 com as suas descobertas. Bom, eu acho que se eles têm dificuldade de identificar o sexo da arqueóloga, eu não consigo entender que eles vão ter facilidade de identificar a data, né, quando eles inseriram aqui na sentinela. Vamos ver o que é real no documento da arqueóloga? Vamos lá então. Vamos trazer agora para você. Aqui está o documento da arqueóloga, tá bom? Conforme você pode verificar. 7 perguntas desenterrando a Bíblia. Está aqui, ó, a doutora Eilat Mazar está revelando os passos da história bíblica judaica em Jerusalém. E é interessante o que a doutora comenta aqui. Olha só que legal isso, ó. Olha o que a doutora comenta. Provamos, tá aqui, ó. Provamos a um alto grau de certeza que toda a estrutura foi erguida no 10º século a.C., que estava em uso durante todos os séculos, até a destruição do primeiro templo em 586. Então, o documento da doutora deixa claro para nós aqui que ela compartilha com a data de todos os arqueólogos do mundo, com a data da história secular. Todos os arqueólogos do mundo sabem que Jerusalém caiu em 586, 587. Está aí para você, ó. Basta você digitar 7 perguntas desenterrando a Bíblia, tá? Eilat Mazar. Basta você digitar que você vai estar aqui já, ó, com o site que a gente está aí, ó, um site que trata de antiguidades judaicas, trata de assuntos judaicos. Então, a torre de vigia, ela é desonesta. Veja só, o arqueólogo, que não é arqueólogo, Eilat Mazar, relatou ter encontrado um pequeno selo de argila ou bula. Ele foi encontrado em 2005 durante escavações de uma camada datada da época em que Jerusalém foi destruída em 607. Veja como eles são mentirosos. Como esse pessoal consegue enganar as pessoas que não pesquisam, gente. Nós estamos dentro do site da arqueóloga, tá? A citação do site dela tá aqui, ó. 7 perguntas. A matéria tá aqui, ó. A doutora Eilat Mazar, ela confirma: provamos em um alto grau a certeza de que toda a estrutura foi erguida no 10º século antes de Cristo e que estava em uso durante todos os séculos até a destruição do primeiro templo em 586. Tá aí, eu não sei se está claro para vocês, certo? 586 é a data. Opa, eu acho que eu estou na frente. Espera aí, então, deixa eu sair daqui. Deixa eu ficar pequenininho. Espera aí, deixa eu ficar pequenininho. Espera aí, não vou nem ficar pequenininho, vou sair daqui, ó. Olha só que coisa interessante, ó. Olha aqui, ó. Provamos em um alto grau que toda a estrutura foi erguida no 10º século a.C., que estava em uso durante todos os séculos, até a destruição do primeiro templo em 586. Isso daqui é a fala da doutora Eilat Mazar, tá? Doutora Eilat Mazar está revelando os passos da história bíblica judaica em Jerusalém. Tá aqui, ó, para você ver que a descoberta é a mesma, ó. Depois de escavar a cidade de Davi,
nos anos 70 e 80, finalmente desenterrar a joia arqueológica de 3.000 anos, que é o Palácio do Rei Davi, em 2005. O principal arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, doutora Eilat Mazar, acabou de descobrir outro aspecto da Cidade Velha, de incrível histórico significado bíblico, um composto de namoro real de por volta do 10º século antes de Cristo. Segundo Mazar, o autor do guia completo para as escavações do Monte do Templo, tal, e assim vai. Né? Veja, aqui nós temos uma tradução do Google, né? Por isso que o Google parece colocar como sendo sexo masculino. Mas conforme eu provei para vocês aqui, pela Wikipedia, Eilat Mazar é uma doutora. A torre de vigia dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia, põe o Google Tradutor para traduzir e traz essa vergonha para nós aqui, ó, ainda mentindo, dizendo que ela descobriu que a época da data da queda de Jerusalém tinha sido 607, quando é mentira. Está aqui a data que ela descobriu, foi 586, 587, conforme você está vendo aqui, ó. Está aqui, ó, 586, ó. Provamos em um alto grau de certeza que toda a estrutura foi erguida no 10º século, que estava em uso durante todos os séculos, até a destruição do primeiro templo em 586. Então, está declarado a mentira de número 12. A torre de vigia, ela levanta um falso testemunho, ela engana e ela atribui, né, à doutora Eilat Mazar uma data a qual ela nunca citou. Muito pelo contrário, ela citou a data correta, 586, 587. Mas no livro Profecia de Jeremias, está aí para você. Então aí agora eu pergunto para você, que é testemunha de Jeová. Diante de tantas mentiras provadas e comprovadas, você está ansioso para amanhã assistir um pouco mais das mentiras do corpo governante, não é? É isso que você está ansioso amanhã para ser hipnotizado pelo que um daqueles 8 velhinhos de Brooklyn vão falar. Será que não basta? Nós já estamos na mentira 12. Veja, nós já saltamos de 1 dígito para 2 dígitos. Daqui a pouco nós vamos para 3 dígitos. O material está aí para você. Não precisa você acreditar no que eu estou falando. Apenas acredite naquilo que você vê. Acredite nos seus olhos. Não sou eu quem estou falando. Bom, mas vamos lá. Agora eu falo para você. Um grupo de homens que tem capacidade de mentir na informação para justificar os seus conceitos, você vai esperar o que de um grupo de homens desse? Fala para mim. O que você vai esperar de um grupo de homens desse? Não tem o que esperar, né, gente? Não tem o que esperar, né? Então tá aí para vocês, mais uma mentira. Essa é a mentira de número 12. Bom, gente, vocês viram aí, né? Eu pergunto o seguinte, esperar o quê? De um grupo de pessoas que é capaz de adulterar, de mudar uma pesquisa feita por uma doutora arqueóloga. Adulteram o que ela falou, mudam a data da constatação que ela fez com base na arqueologia para apoiar o falso ensino deles a respeito do ano de 1914. Porque o ano de 1914, de acordo com a cronologia das Testemunhas de Jeová, ele está diretamente ligado ao ano de 607 a.C. Quer dizer que se o ano de 607 cai, o ano de 1914 cai. Se o ano de 1914 cai, o ano de 1919 também cai. E aí eles perderiam completamente essa autoridade que eles têm, porque está fundamentado nessa cronologia falsa. Então é um grupo de pessoas que não tem um escrúpulo sequer para mostrar a pesquisa de maneira correta. Eles adulteraram e publicaram no livro deles, né? O livro que eu mostrei aqui, a capa, Jeremias e a Mensagem de Deus para Nós.
Eu pergunto, esperar o que de um grupo de pessoas dessas? Eles se dizem o escravo fiel e prudente, o mordomo fiel e discreto. Eles dizem que são os irmãos de Cristo, que são aqueles 144 mil descrito lá no livro bíblico do Apocalipse. Agora eu pergunto, será que esse grupo, que é descrito de maneira figurativa lá no livro bíblico de Apocalipse, no capítulo 14, realmente se aplica a eles? Vamos só ver o que é que diz aqui, Apocalipse 14, versículo 5. Então, após João, na visão, ele descrever as qualidades desse grupo de 144 mil, ele diz assim no versículo 5, Apocalipse 14, 5, diz: e não se achou engano na sua boca, eles não têm defeito. João aqui está falando dos 144 mil, aquela visão que ele teve em Apocalipse. Gente, será que esse grupo aqui de 144 mil é isso aí? Esse povo, né? Esse corpo governante que tem capacidade de mudar, adulterar fatos, que são fatos históricos, arqueológicos. Será que esse grupo de 144 mil é esse povo aí que é capaz de manipular, mudar a data para apoiar suas doutrinas? É muito difícil acreditar nisso, viu, gente? No entanto, foi nisso aí que eu acreditei por muitos anos. Mas graças a Deus eu abri meu olho. Eu quero agradecer a ajuda, né, o apoio de vocês. Gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu dislike, dê sugestões, deixe seu comentário, para que assim a gente possa ir alcançando cada vez mais pessoas, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos mais uma vez. Eu confesso a vocês que quando eu vi esse material, eu fiquei surpreso. Porque tem hora que eu acho assim, eu já pesquisei tanta coisa, gente, tem hora que eu acho assim, não tem mais nada que vai me surpreender na Torre de Vigia, mas ela consegue me surpreender ainda, ela consegue se superar. Um exemplo desse aí, não tem como você não ficar surpreso. Uma coisa dessa aí, quer dizer, eles mudam até as datas e dizem que são escravo fiel e prudente, que receberam de Jeová a missão de dar o alimento no tempo apropriado, que estão seguindo a Cristo como cabeça da congregação. Mas 1 de Pedro diz que não se achou engano na boca de Jesus Cristo, não é assim? Então fica aí a reflexão. Gente, mais uma vez, boa noite, muito obrigado, fiquem todos com Deus, na paz de Jesus Cristo, e um excelente fim de semana para todo mundo.